permanecendo na atividade comum, na atividade normal, beleza? O que interessa para a gente aqui nesse ponto é o seguinte: a lei das SAs, que veio 10 anos depois do Código Tributário Nacional, ela previu o quê? No seu artigo 233, a possibilidade de, no contrato de cisão, eu fixar então as regras de responsabilidade. Ou seja, cindir parte da minha empresa, os caminhões, para criar uma transportadora. E no contrato eu falei, tudo que for relacionado ao transporte, dívidas relacionadas ao transporte, financiamento dos caminhões, financiamento dos veículos, IPTU do imóvel que foi transferido, IPVA dos veículos, valor que eu devo pôr gasolina, valor que eu devo os mecânicos, tudo isso vai passar agora para a transportadora, para que eu possa então ter duas empresas diferentes e cada uma trabalhando com a sua área. Então ali eu teria a responsabilidade pelo transporte daquela transportadora. Pelo texto da lei, é possível. Eu posso então buscar nesse contrato de cisão o estabelecimento então das regras de responsabilidade. E aí foi alegado com relação à Fazenda Pública. Eu levei então essa visão para a Fazenda Pública e ela contestou. Eu falei assim, olha, não pode ser apresentado esse contrato de cisão com relação à responsabilidade tributária, porque esse contrato não é lei. E o artigo 123 deixa bem claro, convenções particulares não podem ser alegadas contra a Fazenda Pública. Beleza. E aí tem um detalhe. Nesse mesmo artigo 123, o início dele, quem tiver com o artigo aberto aí pode ver, o início do caput do artigo, ele fala o seguinte: salvo disposição de lei em contrário. Isso significa o quê? Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo não podem ser opostas à Fazenda Pública. Ou seja, se eu tiver uma lei em sentido contrário, eu posso sim ter uma convenção particular que vá ser legada contra a Fazenda Pública. E aí eu tenho a lei. Eu tenho, na verdade, uma lei das SAs, a 6.404 de 76, que fala em seu artigo, que prescreve no seu artigo 233, justamente essa possibilidade de eu ter um contrato de cisão onde eu fixo as formas de responsabilidade, certo? Aí a Constituição deu lá, a Fazenda tentou novamente ali uma nova argumentação e foi a argumentação que foi admitida pelos tribunais constitucionais. Em que sentido? Vamos lá, fazendo então uma interpretação sistemática, tudo aquilo que envolve o direito tributário dentro do Código Tributário Nacional e as legislações esparsas, que podem ser utilizadas nesse ponto também, eu teria o quê? O Código Tributário Nacional, ele nasceu lá em 66. A Lei 5.162 foi criada então em 66 para ser a lei do Sistema Tributário Nacional. Na época exigia só lei ordinária. Logo em seguida, lá em 69, tivemos a necessidade então de eu ter uma lei, um Código Tributário Nacional. E eu não tinha um código que foi criado para tanto. Portanto, ele foi recepcionado como o Código Tributário Nacional. A lei do sistema passou a ser então o Código Tributário Nacional. Em 88, a recepção foi além. Foi recepcionado então, mas com uma roupagem, com uma moldura diferente. Por quê? Lá ele recebeu então a roupagem de uma lei complementar. Porque o artigo 146 da Constituição exigia para matérias gerais sobre direito tributário, exige, né, matérias gerais sobre direito tributário, lei complementar. Como eu ainda não tinha lei complementar, o Código Tributário foi recepcionado mais uma vez, mas agora com a roupagem de lei complementar. Ou seja, hoje eu posso dizer com maior segurança que o Código Tributário Nacional ele é formalmente ordinário, porque foi criado como lei ordinária, mas materialmente como lei complementar. Portanto, para alterar o Código Tributário Nacional, só por meio de lei complementar. E aí vem essa visão dos tribunais constitucionais, que eu acredito na minha opinião, que tem lá toda a fundamentação lógica e legítima para tanto. Salvo disposição de lei em contrário. Quando o Código foi criado como uma lei ordinária, ali eu tinha uma legislação que era, no caso aqui, salvo disposição de lei em contrário, que também deveria ser uma lei ordinária. Por quê? Eu tinha lá uma lei ordinária que tinha uma outra determinação dentro dela que previa o quê? A necessidade de uma outra lei. O quê? De mesmo status. Ou seja, uma nova lei ordinária. Tá? Então aqui eu teria a visão do quê? Uma nova lei ordinária poderia sim trazer uma forma diferente desta lei ordinária que a gente está lendo. Beleza? Como ele foi recepcionado como lei complementar, eu não posso ter essa visão mais. Então aqui o que se deu? Eu tenho que analisar a estrutura atual. Então, a estrutura atual que eu tenho é o quê? Salvo disposição de lei, não poderia ser só uma lei ordinária. Por quê? Como que uma lei ordinária vai ter lá uma posição diferente de uma lei complementar? Então, aqui eu estou trazendo matérias gerais sobre direitos tributários, entre elas responsabilidade. E para eu mudar a regra de responsabilidade, só pode ser por lei complementar.
Por quê? Eu estou falando de matérias gerais sobre direito tributário. E nesse ponto aqui que eu teria, salvo disposição de lei, essa lei necessariamente tem que ser uma lei complementar. Então o correto aqui desse artigo, a leitura que a gente faz mais correta desse artigo, segundo a visão do Supremo e do STJ, é o quê? São, salvo disposição de lei complementar em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo não podem ser opostas contra a Fazenda Pública. Então, nesse caso aqui, quando fala lei, é lei complementar. E aí, voltando lá àquela questão da lei das SAs, ela é uma lei complementar ou uma lei ordinária? Ela é uma lei ordinária. Se ela é uma lei ordinária, aquele parágrafo, aquele artigo 233 não pode estabelecer critérios diferentes do Código Tributário Nacional. Ao arrepio, então, de você estar lá trazendo algo contrário à norma geral sobre direito tributário. Portanto, ali, qual é a visão que eu vou ter hoje da lei das SAs, especificamente no artigo 233? É que, para as atividades privadas, atividades particulares, eu posso, no contrato de decisão, fazer esse desmembramento, fazer essa distinção. Para as atividades públicas, no caso direito tributário, eu já não posso utilizar. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a cisão da empresa, criar o contrato e falar, ó, o que for referente a posto de gasolina, financiamento de caminhões, financiamento de imóveis que vão ser utilizados para aquela transportadora, tudo isso eu posso colocar lá no contrato de cisão, quem seria o responsável. Mas com relação ao tributo, IPVA, IPTU se for o caso, imposto de renda, ICMS, tudo isso eu não posso colocar no contrato de decisão, portanto vai seguir a regra geral. E a regra geral é o quê? Eu vou ter hoje responsabilidade solidária. Portanto, eu vou cobrar tanto de uma como de outra empresa. Beleza?